Ele tem uma formação já conhecida, não é, de uma instituição extremamente, uma reputação extremamente libada no nosso contexto teológico, que é o Seminário Teológico Palavra da Vida. Ele tem a sua formação, é filho da casa, é prata da casa, né, Helder? Hoje ele é chanceler de todas as instituições teológicas do Ministério Palavra da Vida. Está terminando o seu doutorado, já está em fase de conclusão? Já final. A conclusão dele é no RTS, não é isso? Em ministério. Tem sido um grande amigo, tem trabalhado de uma maneira incansável com os estudos em hermenêutica. Eu tenho a alegria de tê-lo como amigo e de tê-lo como parceiro de Edições Vida Nova. É uma alegria ter você aqui com a gente, viu, Helder? Uma bênção mesmo. E eu queria orar com ele para que possamos ser abençoados pela instrumentalidade. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pelas bênçãos dos céus, te agradecemos pela capacidade que o Senhor dá a seres humanos de pensarem e de nos fazerem pensar. Que a gente não saia daqui sem pensar. Que a gente seja capaz de pensar sobre tudo aquilo que o Helder vai nos desafiar. E a não somente sair daqui com pensamentos, mas com o objetivo de reverberar esses pensamentos no mundo da vida. Que a gente possa ser desafiado, que a gente possa ser convocado a, nestes pensamentos que atravessarão nosso coração, a prestarmos mais glória ao Senhor. Usa o teu servo, no nome de Jesus oramos. Amém. Muito boa noite, queridos. Certamente privilégio poder partilhar desse momento com vocês. E eu começo de 2 pontos que o Jonas trabalhou ontem à noite. Tanto a ideia de uma grande história que vem sendo desenvolvida por Deus, esse teodrama, no qual nós nos encaixamos, no qual Ele, como grande diretor, Deus, certamente nos capacita, nos comissiona e nos desafia com papéis em que, pela execução destes, nos alinhando aos propósitos dele, ele certamente cumpre em nós o seu grande projeto, que é o segundo tema, de nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Aquilo que o Jonas mencionou ontem, eu trabalharei ao longo da noite de hoje sobre a nossa imitação com Cristo Jesus. E é extremamente importante pensarmos nisso, queridos, porque nós vivemos uma era extremamente cética quanto à existência de uma grande metanarrativa. De uma história além da história, dentro da qual todas as outras, as que eu quero chamar agora de micronarrativas, fazem parte, ganham sentido e, portanto, devem ser interpretadas. E parece que esses últimos 2 anos, o pelo que passamos no Brasil e no mundo, evidenciou muita ignorância da parte da igreja evangélica brasileira em geral, e, portanto, da cristandade, quanto a esse governo soberano de Deus na história, onde nós nos encaixamos nisso tudo. Não foram poucos os que evidenciaram muito medo da morte, incompreensão do pelo que passavam por não serem capazes de justamente interpretar suas realidades presentes à luz de uma história transcendente. E quando nós pensamos, irmãos, na palavra de Deus, nós estamos pensando não simplesmente num amontoado de pequenas histórias, seja do povo de Israel no Antigo Testamento, seja de comunidades cristãs específicas do Novo Testamento para cá, mas sim, todas essas histórias, personagens, diálogos, episódios, cenas e tudo mais, dentro de uma história maior que Deus está desenvolvendo. Não é por acaso que o gênero literário predominante da Escritura seja justamente o da narrativa. Nós temos poesia, nós temos profecia, nós temos literatura sapiencial, nós temos material epistolar, mas todos estes amarrados habilidosamente, não apenas pelos autores humanos, senão pela organização do próprio Espírito Santo dentro dessa grande história. E que, portanto, ela serve de moldura para tudo aquilo que acontece nas Escrituras. E que, então, sem essa moldura, não apenas os episódios específicos da palavra de Deus, senão até mesmo das nossas próprias histórias, não encontrarão significado. Tanto Craig Bartolomeu, Michael Gorin, o próprio Van Hooser, sobre o qual Jonas já falou bastante aqui de algumas das suas obras, vão dizer que, na medida em que nós
usamos narrativas paralelas ou até contrárias à palavra de Deus como lente interpretativa das nossas realidades presentes, nós inevitavelmente cairemos numa visão equivocada da realidade e, portanto, idólatra dessa realidade. Porque nós faremos projeções da realidade que não equivalem com a revelação bíblica. E aqui está um ponto central, sobre o qual eu lidei hoje também, com o qual eu também lidei hoje pela manhã com os pastores, que é o em que consiste a revelação bíblica. A revelação bíblica é o descortinar, é o desvendar do caráter, dos feitos e dos propósitos de Deus. É aquele Deus que vai de eternidade a eternidade, que transcende geração em geração, que faz com que o tempo execute os seus desígnios eternos. A gente sabe que essa é uma das tensões na teologia e na nossa própria leitura da história, como o eterno relaciona-se com o tempo. Como esse Deus que decreta antes de existir, faz com que as coisas existam segundo o seu desígnio, sem que por meio dessas coisas as pessoas tenham as suas responsabilidades próprias. E nesse Deus que vai, e coube a esse Deus que vai de eternidade a eternidade, determinar a razão última de toda a realidade. E o meu ponto de partida com vocês aqui nessa noite é, na verdade, o meu ponto de chegada. Os irmãos podem colocar a apresentação, eu tenho um único slide e ele nos acompanhará aí a noite toda, basicamente. Eu vou descompactando alguns desses elementos. O meu ponto de partida é aquela expressão que aparece algumas vezes no Novo Testamento, sobretudo em Romanos capítulo 8, de que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Nós sabemos que, historicamente, eleição e predestinação são dois daqueles termos que causam bastante desafio para a explicação teológica, mas que muitas vezes, por causa da discussão histórica dos termos, nós perdemos de vista os seus significados bíblicos. Predestinação é basicamente a pré-ordenação do em que consistirá a razão última da existência humana, no caso da vida cristã. É Deus de antemão dizendo para onde Ele está conduzindo todas as coisas. Isso é extremamente importante para nós, porque mesmo antes da história começar como nós a conhecemos, Deus já havia determinado, o conselho da Trindade, a ordem dos decretos de Deus aí, a doutrina dos decretos de Deus na sua providência. E é interessante que João Calvino, ele subordina a doutrina da eleição e da predestinação à providência de Deus e não à soteriologia, como talvez nós colocaríamos, onde esse Deus, antes da fundação do mundo, ordenou que o cordeiro dele, Cristo, fosse morto. Quando não existia história, quando não existia seres humanos, quando nenhum deles havia pecado, no caso Adão e Eva, e Deus já havia determinado que o cordeiro morreria antes da fundação do mundo. E nesses desígnios eternos, naquilo que nós conhecemos como Ordo Salutis, Deus determinou que o fim último de todos aqueles que estariam em Cristo seria a semelhança de cada um deles com Cristo Jesus. Fomos predestinados para isso. E é interessante que nos pouquíssimos usos do termo predestinação ou pré-ordenação, os usos teológicos do termo colocam uma realidade inequívoca de que Deus certamente conduzirá aos propósitos finais aquilo que Ele ordenou. Ou seja, Deus vencerá. A história não seria capaz de confrontar, de desvirtuar ou eventualmente frustrar um desígnio eterno de Deus. E essa é uma das formas, talvez mais importantes, de lermos a história na qual estamos inseridos. A história contempla e efetiva o que Deus, nos seus desígnios eternos, pré-ordenou. E nisso consistirá, em termos práticos, o que quer dizer a nossa conformação ou a nossa semelhança com Jesus. É quando o tempo contempla a progressividade da nossa transformação na imagem de Cristo, tendo em vista que Deus pré-ordenou que definitivamente na glorificação futura seremos feitos à sua imagem. E esse é meu tema com vocês. Aquilo que Paulo menciona em Gálatas capítulo 9, de que todo o trabalho dele a favor dos Gálatas, apesar das muitas tensões pelas quais passassem, em relação ao Evangelho, em relação à lei, é de que ele não mediria esforços até Cristo ser moldado, ser Cristo formado na vida de cada um deles.
E nesse tempo, então, nessa plenitude dos tempos, como Gálatas capítulo 4, como Efésios capítulo 1, e o meu estudo aqui com vocês hoje, ele é basicamente bíblico-teológico. Nessa plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho. E veja que a expressão plenitude dos tempos, tanto de Efésios 1 quanto de Gálatas 4, aponta para um uso bastante interessante do termo grego plenitude, que era usado em dois contextos muito legais. O primeiro deles na matemática. Quando uma determinada equação ela era feita e o resultado ele então era concluído ali e não sobrava e nem faltava algo. Era a expressão exata da equação matemática. Essa é a ideia da plenitude de algo. Não sobra nem falta. E no contexto naval, mercantil, quando determinado navio ele era preparado para o transporte de cargas, então o navio ele estava plenamente provido ali de toda a tripulação, de todos os recursos para a manutenção dessa tripulação, bem como da navegação, e também a mercadoria que deveria ser transportada. Na medida que o comandante fizesse toda a vistoria ali do navio e dissesse plerol, né, está completo, perfeito, não falta absolutamente nada, aquele naviozinho então, ele podia seguir o seu rumo até o seu porto de destino. Essa ideia de plenitude no contexto grego antigo é quando não sobra nem falta. É quando alguma coisa atinge a sua realidade, seu status último de cumprimento do seu propósito, da sua jornada. E em Gálatas 4, Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. É como se toda a história anterior convergisse exatamente para aquele ponto do envio de Cristo Jesus. E essa mesma expressão, mesma construção gramatical é usada em Efésios 1, quando Paulo diz que Deus está conduzindo todas as coisas, fazendo-as convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, de lá para trás até a encarnação de Cristo, e da encarnação de Cristo até a sua glorificação futura, Deus está sempre trabalhando na plenitude dos tempos. Ou seja, conduzindo a história exatamente segundo o seu querer. Então, quando Paulo fala dessa predestinação, quando Paulo fala dessa pré-ordenação, ou esse encaminhamento prévio da razão última da vida cristã, há uma certeza de que Deus certamente cumprirá. Deus vencerá. É por isso que aqueles que vão a Cristo nunca se perdem. Porque a graça que os salva é a mesma que os santifica e os sustenta. O Deus que chama é o mesmo que capacita e leva aos objetivos finais o seu chamamento. A história, o tempo não são capazes de frustrar ou desvirtuar o propósito de Deus de nos moldar à imagem de Cristo Jesus. É por isso, queridos, e uma tônica minha aqui nessa noite, é por isso que nessa grande história da redenção, o Evangelho, a transformação da nossa vida conforme o caráter de Cristo, não é um assunto da vida. Pelo contrário, a vida é um assunto do Evangelho. O Evangelho não é um departamento, uma área, uma expressão ou um âmbito vivencial da nossa realidade presente. Mas toda a nossa realidade presente são um assunto desse Evangelho que Deus determinou de que Ele conduzirá até Cristo Jesus na dispensação da plenitude dos tempos absolutamente todas as coisas. Então aqui, o conceito de Evangelho é extremamente importante para nós. Porque ele vai ter uma implicação bem no finzinho do meu tempo aqui com vocês. O viver de modo digno do Evangelho. E o Evangelho, ele não é um código moral, embora ele implique numa moral. O Evangelho não é simplesmente uma adesão de membresia à igreja quando temos práticas coerentes de evangélicos. E aqui eu estou pensando mais como um movimento religioso. É interessante que o conceito neotestamentário de evangelho passa pela ideia de pregação, mas antes de tudo, a pregação de uma pessoa. Lucas capítulo 2, naquela noite sensacional, na plenitude dos tempos, quando o anjo anuncia aos pastores de que Cristo havia nascido, o anjo diz: eis que vos evangelizo, eis que vos evangelizo, eis que vos comunico as novas. Eis que vos trago uma mensagem, é que hoje, nesta noite, na cidade de Davi, vos nasceu Cristo Salvador.
Cristo é a mensagem de Deus para um mundo pecador. Mas o problema é que nós, queridos, quando lemos a expressão boas novas, nós temos a séria tendência de julgar boa nova ou boa notícia basicamente como uma informação. E Jesus não é a manchete do jornal de Deus. Jesus não é simplesmente o enunciado de uma história, senão a história que está sendo desenvolvida. Eu tranquilamente diria que a história da redenção é, na verdade, a história do Redentor. Como eu lidei hoje pela manhã com os pastores, o que é que você tem na história bíblica, sem o que a história perde sua razão de existência? Deus não cria simplesmente o mundo para ser palco de alguma coisa gostosa das nossas vidas, senão para ser o palco do Redentor, o palco da redenção. Há uma razão cristológica na existência de todas as coisas. É por isso que Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 17, dirá que Cristo é a realidade. A realidade encontra-se em Cristo. E para mim, Almeida 21 foi a que melhor traduziu esse verso. A realidade é Cristo. Ele não é simplesmente sombra de alguma coisa. Ele não é simplesmente reflexo ou espelho de alguma coisa, senão a imagem a partir da qual todas as coisas estão sendo desenvolvidas e talhadas. É a imagem perfeita que serve de parâmetro, que serve de fundamento para todas as coisas que Deus está desenvolvendo na história. Queridos, Jesus não é um acidente na história da redenção. Jesus não é plano B de Deus. É por isso que eu vejo que, muitas vezes, a nossa dificuldade em entender questões do tipo, se Deus já sabia que Adão ia pecar, por que é que Deus cria Adão? Por acharmos que o ponto de convergência da pergunta esteja em Adão e não em Cristo, é que nos leva muitas vezes a não ter respostas para essas perguntas. Mas Adão não é o ponto de referência da história. Adão não é aquele em torno de quem a história existe. Ele foi certamente o primeiro homem como nós conhecemos na história, mas ele não é a razão da história. Talvez a pergunta mais adequada seria justamente essa, tendo em vista o que Deus intenciona na história para protagonizar em Cristo e por meio de Cristo o que era necessário que ele permitisse ao longo dessa história. Porque Cristo é a realidade última de todas as coisas. É por isso que Paulo lá então em Colossenses 1 dirá que todas as coisas foram feitas por ele, para ele e por meio dele. De tal forma que tudo que existe não existiria sem ele. Isso nos ajuda a entender, queridos, quem é o sentido orgânico, não apenas da Escritura, senão também de toda a história. E a conexão disso com a predestinação é inevitável e, na verdade, necessária. Se ele é o sentido de todas as coisas, se ele é a realidade última de todas elas, ele é o propósito de cada uma delas, a imagem de quem e para quem todas elas convergirão. Então a gente precisa ter uma leitura correta do em que consiste a revelação bíblica e para quem ela aponta, de quem ela depende e para quem Deus está conduzindo absolutamente todas as coisas. Isso molda, queridos, a maneira como nós enxergamos o mundo à nossa volta. Não como uma simples coleção de episódios profissionais, familiares, pessoais, virtuais, seja lá o que for. Mas cada um desses episódios, lidos, interpretados, experimentados pelo fundamento da Escritura Sagrada, que aponta a sua centralidade em Jesus. Ou seja, precisamos aprender todas essas coisas pela lente de Cristo, pela ótica de Cristo, pela realidade última de Cristo. Como Van Hooser vai dizer, que a nossa imitação de Jesus não é simplesmente a cópia de algumas de suas atitudes, senão primeiramente nos revestirmos completamente dele, de tal forma que aptos nele, sejamos capazes de cumprir o propósito de Deus que ele estabeleceu para nós em Cristo. Então, o nosso ponto de partida é o nosso ponto de chegada. Fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus, porque ele é o Evangelho. Paulo disse aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que o evangelho que ele pregou aos Coríntios foi esse: Cristo morto por nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
Por isso que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. Não num conceito, não numa ideia, numa manchete ou numa frase, mas numa pessoa em quem somos o quê? Justificados. Ninguém é justificado por uma ideia, mas alguém é declarado justo pela imputação dos méritos da cruz de alguém. Então, esse Evangelho é que torna completamente possível esse grande projeto de Deus de nos transformar à imagem de Jesus. Teologicamente falando, como é que eu distingo eleição e predestinação? Embora sejam termos tão entranhados um no outro que não sejam capazes de serem separados, eles não são teologicamente necessariamente a mesma coisa. Predestinação é basicamente o grande projeto de Deus, esse projeto eterno de nos moldar à imagem de Cristo. Fomos predestinados para sermos dele. Fomos predestinados para sermos transformados à imagem dele. E a eleição é a nossa inserção nesse projeto. É a seleção daqueles que pretemporalmente, segundo o seu livre curso de vontade e desígnio, Deus escolhe aqueles que farão parte desse projeto. Nisso consiste a relação entre eleição e predestinação. Predestinação é um grande projeto. Eleição é a escolha de quem faz parte do projeto. Só que aí no tempo, esse grande projeto de Deus, ele é efetivado. Como eu mencionei, o templo contempla a efetivação prática dos desígnios eternos de Deus. E então Deus cria homem e mulher segundo a sua imagem e semelhança. Isso nos leva de volta para Gênesis. Isso nos distingue de coisas. Isso nos distingue de animais. Comportamos em nós a imagem e semelhança de Deus. Características pessoais, capacidades volitivas, cognitivas, sentimentais e, acima de tudo, uma natureza espiritual. Uma realidade espiritual que nos faz existir mesmo que estejamos mortos. Que nos faz experimentar coisas, realidades e existência que transcende o físico material. Porque Deus legou a nós características ou atributos que só Ele tem, sem os quais em nada seríamos diferentes, talvez dos animais, das rochas, árvores, peixes, plantas e por aí vai. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aqui vai uma pausa. Você percebeu que a história termina e começa com uma imagem? Fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. E Deus no tempo nos cria a sua imagem e semelhança. Ou seja, o que é que acontece no intercurso de fim e início, de início e fim, que faz com que então essa nossa transformação progressiva à imagem de Jesus seja esse grande projeto de Deus para nós no tempo e fora dele? É que essa imagem e semelhança de Deus foi manchada, embotada pelo pecado. Queridos, o pecado, ele não simplesmente nos coloca num estado de morte espiritual, que é a nossa completa incapacidade de acessarmos e nos... O pecado, ele faz isso. Mas o pecado também, ele desfigura em nós essa imagem de Deus. Mas por causa do seu desígnio eterno, essa imagem será necessariamente restaurada, necessariamente remodelada naqueles a quem Deus escolheu para fazerem parte desse projeto. É interessante a ideia de morte, especialmente lá no texto de Paulo, em Efésios capítulo 2, quando ele usa dois termos gregos que refletem muito bem os termos aplicados no hebraico sobre pecado, que são os termos grego paraptoma e hamartia, delitos e pecados, Efésios 2. E é importante a gente entender em que consiste o pecado, porque nós entenderemos daqui a pouco em que consiste a luta contra o pecado, nesse grande projeto de Deus de nos moldar à imagem de Jesus. O primeiro dos termos, paraptoma, significa pisar fora do caminho, com uma grande ênfase moral, a incapacidade de atendermos o padrão de Deus.
É como se pela Escritura Sagrada Deus estivesse estabelecido em que consiste o caminho de uma vida digna diante dele, de uma vida válida diante dele, e cada uma das vezes que resvalamos nesse caminho, pisando fora dele, nisso constitui-se pecado, com ênfase na nossa incapacidade de atendermos o padrão de Deus. E o segundo termo, hamartia, é aquele que nós normalmente explicamos pela ideia do errar o alvo. Só que talvez aqui esteja uma das maiores confusões que pessoas façam na explicação de pecado como errar o alvo. Às vezes você tem figuras com um grande alvo, com círculos concêntricos, dardos ou flechas lançados até esse círculo, onde algumas dessas flechas, elas ficaram no meio do caminho, elas até acertaram na moldura, mas não necessariamente num dos círculos, muito menos no alvo, ou elas passaram reto por cima, por baixo, seja lá o que for. Essa não é a ideia de errar o alvo. Definitivamente não. Não houve uma tentativa, mas não foi atingida. Erramos o alvo porque não sabemos qual é o alvo. Erramos o alvo porque não sabemos para onde lançar o dardo. E por isso nunca acertaremos o alvo. Isso é pecado. É a completa incapacidade, alienação, indiferença para com Deus, de tal forma que não sejamos capazes de acessá-lo. Eu tranquilamente digo o seguinte: qualquer visão mais leve a respeito da realidade do pecado do ser humano nos fará não perceber a profundidade da morte de Cristo na cruz. Como o teólogo puritano disse, enquanto Cristo não for doce, nosso pecado não será amargo. E enquanto o nosso pecado não for amargo, Cristo não será doce. Quando nós não entendemos que erramos o alvo porque não sabemos qual é o alvo, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 4, nós estamos alheios à vida que há em Deus. Isso é morte. Morte não é simplesmente a inoperância do corpo. Morte não é simplesmente a incapacidade de fazer algo, mas antes de tudo, ser incapaz de acessar a vida. Por isso estávamos completamente separados de Deus. Mas lembre-se, Ele nos criou com a sua imagem e semelhança. Ele nos criou para representá-lo perfeitamente no cumprimento dos seus propósitos. A imagem de Deus impressa em nós, queridos, torna-nos não apenas capacitados a cumprirmos os seus propósitos, senão também representá-lo. Quando você lê toda a Escritura Sagrada, você tem uma nítida certeza. Deus sempre intencionou trabalhar mediatoriamente. Mediatoriamente. Por intermédio dos seus agentes. Isso passa pelo rei, isso passa pelo sacerdote, isso passa pelo profeta, isso passa por uma família que ele escolhe e isso passa por um casal que ele cria. Por meio de quem ele cuidaria do seu grande jardim. Por meio de quem ele cumpriria os seus propósitos no cuidado da natureza. Mas essa imagem agora manchada, por causa da morte, por causa do pecado, ela precisa ser definitivamente restaurada. Começamos e terminamos a nossa história com uma imagem. E aqui entra a salvação, queridos. E eu diria que é importante a gente entender até teologicamente em que consiste a salvação, porque a gente vem de uma certa cultura evangelística no nosso Brasil, do aceitar Jesus para ir para o céu. Né? Várias pessoas têm essa abordagem. Se você morrer hoje, para onde você vai? Você quer aceitar Jesus para ir para o céu? Como se o céu fosse a realidade última da nossa salvação, ou simplesmente o propósito de Deus para a nossa salvação em vida. Porque se de fato o céu é a razão única da nossa salvação, não há menor sentido em continuarmos vivos até que Ele volte. Mas Ele tem um propósito para nós aqui. Enquanto não lá, há uma razão aqui. Queridos, há uma certa distância entre a cruz e a coroa, e Deus atribuiu de propósito essa distância. Salvação é sim um ato da graça de Deus, por meio do sacrifício substitutivo de Cristo, em que nós, como pecadores, nos apropriamos por meio da fé. Mas como ato da graça de Deus, é o que nos torna participantes desse grande projeto, que terá sua completude na eternidade, mas que também já ressignifica as nossas vidas no presente. Jesus não nos salva simplesmente para irmos para o céu, embora isso certamente acontecerá.
mas também para ressignificar a nossa existência no presente. É aquela graça de Deus que manifestou-se salvador a todos os homens, de tal forma que, renegadas a impiedade, a injustiça, a promiscuidade, vivamos no presente século de forma justa, santa e piedosa. Ou seja, Deus também tem um propósito para as nossas vidas no presente. E o que nos atribui esse propósito é a nossa salvação em Jesus. E a nossa salvação em Cristo, queridos, de novo, envolve a eliminação da culpa e da condenação eterna. Mas também atribui cada um de nós um propósito que será definitivamente completado na eternidade, pela glorificação à nossa semelhança com Jesus. Então, é justamente essa salvação, essa nossa conversão a Cristo, que faz com que no tempo vejamos essa progressividade da transformação das nossas mentes, dos nossos corações, das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos, da nossa interação com tudo à nossa volta, segundo esse propósito de Deus. Abra sua Bíblia lá, se você a tem aí, em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, verso 19. Que é quando Paulo diz o seguinte: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Interessante que essa partícula temporal até, ela aponta não apenas para uma extensão de tempo, senão também para a delimitação de um propósito. O merri, que é o termo aí usado, diz para nós que existe um até onde Deus está conduzindo as coisas. Ele aponta a chegada de um ponto final. Existe um até onde as coisas acontecem. E esse até aqui de Paulo, que implica nas vidas de todos nós, por causa dessa predestinação para sermos conformes à imagem de Cristo, diz que ele não terminará essa obra e, portanto, não economizará esforços até que Cristo seja formado em nós. Interessante que a língua grega antiga tinha dois termos usados para falar sobre a forma ou o formato de algo ou alguém. O termo morfê e o termo esquema. O termo esquema aponta predominantemente para uma certa forma física. Aquilo que nós vislumbramos como a imagem de algo ou alguém, que vem até ser traduzido no nosso português como um esboço, um rabisco ou um esquema. É o traçado de alguma coisa. Mas o termo morfê aponta para a realidade mais essencial de algo, mais inata deste algo, fundamental. Que é aquele termo que, por exemplo, Paulo usa em Filipenses capítulo 2, quando fala que Jesus existe na forma de Deus e ele assume a forma de servo, o termo morfê. Ou seja, ele é essencialmente Deus. Ele partilha da mesma realidade, da mesma essência, de fazer algumas coisas, de experimentar tantas outras do que Deus diz nas Escrituras. Então elas chegam enfatizando o que não têm, o que não podem, o que não são. Mas se estão em Cristo, se foram salvas e redimidas por Jesus, a minha tarefa é lembrá-las o que elas já têm em Cristo. O que Cristo já fez por elas. Em quem Jesus já as tornou. E que destino é esse que Ele já prometeu a elas, de que um dia elas serão moldadas perfeitamente à imagem dEle. Relembrá-las quem elas já são em Jesus. Queridos, como isso muda a nossa perspectiva da vida cristã. Nós não julgamos mais a vida cristã como a soma dos nossos bons atos, mas o desfrute de quem somos em Cristo. Não simplesmente a construção da nossa posição, mas o desfrute dessa posição. Lembrar quem já somos em Cristo, porque em Cristo nós já temos tudo o que nos conduz à vida e piedade. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Uma construção gramatical muito parecida com a de 2 Coríntios capítulo 5, de que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, de tal forma que as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Esse é aquele aspecto durativo, né, perfeito e durativo do tempo verbal grego, que diz que há uma realidade que é consumada e verídica desde lá de trás, mas com seus efeitos permanentes até a volta de Cristo Jesus. Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. O problema é que nós coisificamos bênção. Nós materializamos bênção como sendo alguma coisa que nós recebemos de Deus. Seja o trabalho, a saúde, a família, o alimento ou alguma outra coisa. Mas bênção na Bíblia é predominantemente relacional. Bênção na Bíblia é predominantemente pactual. É uma relação de aliança de Deus com o seu povo. Não simplesmente a concessão de bênçãos materiais. Ou seja, em Cristo, as regiões celestiais em Cristo, Deus já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos. Queridos, não nos esqueçamos isso. É por isso que Deus vencerá e Ele levará o seu projeto de nos moldar a imagem de Cristo até o final. Porque Ele já nos capacitou com todos os recursos para chegarmos lá. É por isso que Ele nos deu o Espírito. Quem nos transforma de imagem em imagem na imagem de Cristo. É por isso que Ele nos deu a sua palavra. Olha a figura do caminho de novo, do paraptoma de Efésios 2. Que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. É pela palavra que Deus nos santifica em toda a verdade e nos habilita para a prática de toda boa obra. Deus nos deu a sua própria disciplina, por meio da qual Deus não apenas nos corrige, nos colocando de volta no caminho, senão também por meio dela, nos molda um pouquinho mais a imagem de Cristo. Queridos, Deus nos deu a igreja, a comunidade da fé, para que por meio da comunidade nós sejamos tratados uns com os outros, uns pelos outros, como aqueles vários princípios do alelon grego, né? Uns aos outros, uns pelos outros, com os outros, para os outros, no sentido positivo e negativo, sejam efetivados na igreja, na comunidade cristã. Deus nos deu um corpo. Deus não nos deu uma carreira solo. Deus sempre trabalhou mediatoriamente por um povo. Não apenas por indivíduos. Ele pode ter chamado primeiramente o indivíduo, do qual faria uma grande nação. Veja os recursos que Deus nos deu rumo a essa glorificação. E como 1 João 3 diz, um dia nós o veremos como Ele é e seremos feitos à sua semelhança. Queridos, essa é a bendita esperança sobre a qual Paulo fala em Tito 2. É quando então definitivamente seremos moldados à imagem de Jesus. Esse é o dia glorioso que nós tanto ansiamos. Como Paulo diz em Romanos 8, na esperança nós fomos salvos. Aqui está a esperança. Por isso que a fé é a substância da esperança em Hebreus 11. Porque fé é a plena convicção e confiança de que aquilo que Deus prometeu atemporalmente, certamente será efetivado não apenas no tempo, senão também nos seus desígnios, naquele momento que nós não enxergamos, porque nos transcende. Porque a esperança que se vê não é esperança. Porque como alguém espera o que vê? Por isso que não faz sentido a esperança ser a última que morre. Porque na verdade a esperança entra em cena com realidades factuais depois da morte. É por isso que a morte para nós cristãos não é um problema. Porque ela pode ser o apagar das luzes num palco para descortinar de um novo espetáculo. Ele não é o ponto final da existência. Ele é a reticência da história com Deus. A morte nunca foi um problema para Deus, porque o cordeiro dele morreu antes da fundação do mundo. Se tem alguém que sabe lidar com a morte, esse alguém é Deus. E que ainda que venhamos a passar pela morte, e aquilo que é corruptível ser revestido necessariamente de incorruptibilidade, então a imagem do segundo Adão será moldada em nós. Aquilo que o primeiro Adão não foi capaz de nos dar. O segundo e perfeito Adão, esse sim, seremos moldados à imagem de Jesus. Queridos, é nessa segurança que repousa a nossa vida cristã. Deus vai nos levar até lá. Ele vai nos fazer chegar até lá. Porque Ele nos prometeu isso em Cristo Jesus. Quero encerrar
até porque eu batalhando aqui com uma tosse alérgica e minha voz então ela vai sumindo. Quero encerrar com alguns desafios práticos para nós. Algumas considerações aqui. Primeira delas. O evangelho não é um assunto da vida, eu quero voltar para o início. Mas a vida é um assunto do evangelho. Com isso, queridos, precisamos aprender a enxergar as coisas da nossa vida, as áreas, as experiências, as oportunidades, os relacionamentos, seja lá o que for, à luz do evangelho. Do que Deus está fazendo por nós em Cristo. De quem é Cristo Jesus em nosso favor. Como eu mencionei para os pastores hoje pela manhã, o evangelho não é uma gaveta de um grande armário. O evangelho é um armário em qual todas as áreas da nossa vida orbitam e coexistem simultaneamente. Por isso que não faz sentido ter um trabalho evangélico. Porque evangélico não é um conjunto ético, corporativo que você carrega para o trabalho. Mas em que ou quem, no caso Cristo, o teu trabalho ganha sentido e por aí vai. Segundo desafio. Por já termos todos os recursos em Cristo, precisamos fazer das nossas disciplinas espirituais não mediadoras de espiritualidade, mas desfrute da nossa posição em Cristo. Preste atenção que isso é sério. Nós tradicionalmente aprendemos que disciplinas espirituais são esforços nossos para a conquista de algo de Deus. Termos orações respondidas. Recebermos alguma bênção de Deus. E então nós olhamos para as disciplinas espirituais como moedas de troca. Tá bom? Eu faço isso, Deus me dá aquilo. Não são poucos os crentes que se surpreendem ou até questionam algo de Deus por estarem fazendo tudo direitinho nas suas vidas, lendo a Bíblia, frequentando uma igreja, fazendo oração, mas algo ruim lhes acontece. Como se algo ruim lhes acontecendo fosse incompatível com a sua dedicação às disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais não são esforços meritórios para alcançarmos algo de Deus, mas são recursos que Deus nos deu para desfrutarmos da nossa vida em Jesus. Você não lê a Bíblia para ganhar algo de Deus, mas porque você entende que sem a Bíblia você não entende Deus. E Ele é teu bem supremo. Pouco importa o que Ele te dê em termos materiais. Precisamos entender que por termos todos os recursos em Cristo, as disciplinas espirituais, elas não são mediadoras de espiritualidade, mas são desfrutos oportunos da nossa posição em Jesus. É curtir a vida com Deus pela oração. É curtir a vida com Deus pela leitura bíblica. É curtir a vida com Jesus pela igreja. É curtir a tua irmandade com outros irmãos em Cristo pelo teu serviço. Não é fazer dessas supostas disciplinas mediadoras de espiritualidade. Em Jesus você já tem tudo. Você descansa e desfruta. Sabe por quê? Porque Ele já carregou todos os nossos fardos. E aqui entra o terceiro e último desafio. Queridos, em que consiste o nosso discipulado com Jesus? Gálatas capítulo 6, esse texto eu quero ler. Gálatas capítulo 6, versículo 1 ao versículo 5. Paulo diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Alguns julgam haver certa incoerência ou incompatibilidade em Paulo, quando ele diz, levem as cargas uns dos outros, mas ao mesmo tempo cada um prove o seu próprio labor e cada um leva o seu próprio fardo. E eu diria que esse texto aqui é um exemplo perfeito dos aspectos pessoais e comunitários do discipulado com Jesus. Pessoais no seguinte aspecto: cada um só pode provar o seu próprio labor na caminhada com Jesus. Ou seja, eu não posso viver a tua vida cristã. Eu não posso orar no seu lugar. Eu não posso
refletir no teu lugar na vida que Deus te deu. Eu não posso. Esse é o teu labor. Essa é a tua obra. Essa é a tua responsabilidade. Eu não sou seu sacerdote. Eu não te represento diante de Deus e eu nem te substituo diante dele. Existe uma realidade da vida cristã que cada um de nós dará conta por si mesmo diante de Deus. É aquilo que 1 Coríntios 3, 2 Coríntios capítulo 5, Romanos capítulo 14, Paulo falará por diversas vezes. Cada um prestará contas diante de Deus do que fez em vida. Eu não posso responder por você diante de Deus o que você fez na sua vida cristã. Esse é o teu labor. Por isso que você é que tem que levar o seu próprio fardo. E o termo grego aqui é porção, que é o mesmo termo usado por Jesus lá em Mateus capítulo 11, dizendo que ele já levou nossos fardos. E de que o fardo dele é suave. Em que consiste o cada um levar o seu próprio fardo? É se apropriar do alívio de Cristo na cruz. E viver a morte substitutiva dele em teu lugar. Eu não morri por você. Eu não posso morrer por você. E você não morreu por si mesmo. Por isso que você se apropria do que Jesus fez na cruz. Do teu fardo, do meu fardo que ele carregou lá. É por isso que ninguém é salvo no lugar de outro. Mas cada um expressa a sua fé pessoal em Jesus. Porque aquela cruz não significa uma salvação genérica, mas uma salvação pessoal e individual, que recai sobre cada um de nós. Mas ao mesmo tempo, nós podemos levar as cargas uns dos outros. Na verdade, devemos, versículo 2. E o termo cargas aqui aponta para as dificuldades inerentes à vida cristã. Eu não posso viver a vida cristã no teu lugar, mas eu posso te ajudar a lidar com as cargas que a vida cristã te traz. É por isso que Deus deu uma comunidade. É por isso que Deus nos tornou um povo. Esses são os aspectos comunitários do nosso discipulado com Jesus. Queridos, Deus nos deu uma igreja. Deus não nos salvou para uma carreira solo. Deus nos salvou para uma caminhada conjunta. A vida cristã é mais e melhor vivida em comunidade. Porque Deus nos salvou para pertencer a um povo. Igreja é a comunidade dos salvos em Cristo, comprometidos entre si em torno de Cristo, para desfrutarem da presença e do serviço um do outro. O problema é que a gente historicamente vem escutando de que eu e você somos a igreja. Você é a igreja. A Bíblia nunca disse que você é a igreja ou que eu seja a igreja. A Bíblia sempre disse que eu pertenço a uma igreja. Que eu me identifico com uma igreja. Que eu me reúno e congrego com uma igreja. Não que eu seja a igreja. Tanto é, todas as vezes que um autor bíblico escreve para um indivíduo, ele escreve para esse indivíduo e a igreja que se reúne à sua casa. Deus não enviou uma carta à igreja chamada Timóteo. Deus não enviou uma carta à igreja chamada Filemon. Escreveu a Filemon e à igreja que se reunia em sua casa. Eu não tenho dúvidas de que o movimento dos desigrejados no Brasil tem sido inflado pela ideia de que cada um de nós é a igreja. E que, portanto, se eu sou individualmente a igreja, eu não preciso da diversidade, da coletividade do corpo, porque eu convirjo em mim mesmo a plenitude do que só o corpo de Cristo tem. Isso não faz nenhum sentido? Absolutamente nenhum sentido. Deus nos salvou para pertencer a um corpo, e nenhum de nós tem a potencialidade que só a diversidade do corpo traz consigo. É por isso, dos mais de 70 usos de uns aos outros, uns com os outros, uns pelos outros. É quando nós entendemos os aspectos intergeracionais da comunidade, desses vários estágios da maturidade dinâmica, como alguns que trabalham com discipulado, por exemplo, Howard Hendricks vai dizer que na comunidade cristã, nós sempre estamos num estágio da vida cristã que vai ter alguém acima de nós que possa nos aperfeiçoar em Jesus. Vai ter sempre alguém ao nosso lado com quem nós partilharemos da vida, do mesmo momento, das mesmas circunstâncias, dilemas e desafios com os quais partilharemos da nossa vida e cresceremos juntos. E vai ter sempre alguém em estágios mais iniciais da vida cristã, com que deveremos gastar nossas vidas também para aperfeiçoá-los em Cristo. Para mim, esse é o único e maior motivo do porquê existem ministérios interpessoais na igreja, seja de afinidade ou de faixa etária. É para vivermos conjuntamente a nossa vida cristã. Porque se não for para isso, queridos,
Um clube de futebol te resolve. Uma associação de bairro te supre. Mas Deus decidiu fazer da igreja o seu corpo vivo na terra, no qual as pessoas salvas por Jesus são tratadas, são aperfeiçoadas e são desenvolvidas. Encerro dizendo que a nossa membresia de uma igreja significa o nosso pertencimento a Cristo e ao seu corpo local. Você não desvincula. Pertencer a Cristo é pertencer ao seu corpo. Deus nos deu um corpo para sermos aperfeiçoados nele. Quero orar com vocês. E então Jonas vem aqui para nos conduzir a algumas perguntas e respostas. Deus, muito obrigado. Porque ao longo de toda a história, apesar de acharmos que talvez em alguns momentos as coisas estejam aparentemente saindo de governo, nem por isso o Senhor que predestinou para sermos em Cristo perfeitos, perdeu o controle dessa história. Pelo contrário, está invariavelmente conduzindo-a para esse destino final. Muito obrigado, Deus, porque no tempo o Senhor nos salvou em Jesus. O Senhor nos tornou perfeito nele. O Senhor nos fez nele novas criaturas, habilitados e capacitados para a prática das boas obras que demonstram a nossa semelhança com ele. Por isso, Deus, nos dê a capacidade de desfrutarmos de quem somos em Cristo, de frutificarmos desta vida dele em nós, para que dia após dia, de glória em glória, de pensamento em pensamento, de imagem em imagem, a nossa imagem, embotada pelo pecado, seja desfigurada frente à imagem de Cristo e a dele moldada em nós. Ajude-nos também, ó Deus, a fazermos parte desse grande projeto do Senhor na vida de outros irmãos em Cristo. A sermos agentes da tua graça, no talhar Jesus, na vida daqueles que estão sendo salvos por ele, daqueles que estão atingindo essa maturidade, essa estatura do varão perfeito. Obrigado por tudo isso em Cristo. Amém. Obrigado, Helder, pela palestra. Nós temos aqui algumas perguntas. Eu tenho um campeão de perguntas aqui. Fez uma rajada de perguntas excelentes. A maioria das perguntas aqui, elas são educadas, viu, Helder? Mas eu vou torná-las selvagens em alguns momentos. A primeira delas vem do Nicolas mesmo. Uma pergunta muito interessante. Ele diz o seguinte... Bom, eu vou intercalar o Nicolas com os demais. Porque o Nicolas mandou um tratado teológico aqui. Ele diz assim, o que significa ser apto para ensinar? Então ele está pensando lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, aquela coisa toda. E aí ele coloca em questão a seguinte comparação que pressupõe na sua palestra, né? Se refere apenas ao ensino público ou ao discipulado no 2 a 2, né? Aí ele levanta o problema, que é o que eu acho que é o que está por detrás dessa pergunta dele. E o pastor que não prega bem, coisa rara, né? Publicamente, mas ensina pelo exemplo. Nesse caso, ele não seria apto para ensinar, ainda que deva ser vedado o púlpito? Ok, interessante. Agora foi a selvageria, viu? Isso é como puxar o tapete do seu pastor polidamente. Exatamente. Né? Julgando o inapto para o púlpito, né? Pelo contexto de 1 Timóteo 3, parece que a aptidão para o ensino está intimamente ligado com a própria cronologia da vida cristã dele. Ele não pode ser neófito, né? Para não incorrer no laço do diabo. Isso quer dizer que ele já tem uma maturidade de vida cristã e um conhecimento bíblico teológico que o apresenta como, assim como Pedro fala em 1 Pedro 5, como um modelo para o rebanho. A minha resposta, Jonas, precisaria considerar uma questão anterior a essa, que é a seguinte.
como é que nós deveríamos olhar para os pastores das nossas igrejas? Como é que nós normalmente olhamos para eles? Eles vão para um seminário, se formam, voltam e assumem o pastorado. Quando, na verdade, biblicamente falando, eles são já experimentados no contexto da igreja, já têm demonstrado essa maturidade e essa autoridade sobre a igreja e, portanto, como tais, são reconhecidos diante da igreja. Há uma diferença, talvez, dos nossos sistemas atuais, em que nós atribuímos autoridade pela eleição. Quando no contexto neotestamentário, eles eram reconhecidos pelo testemunho. Ou seja, eles já eram aptos a ensinar. O John MacArthur tem uma ideia muito legal desse texto, quando ele fala que 1 Timóteo 3 não cria uma categoria espiritual de crentes, tipo, são os pastores inatingíveis, que é só uma categoria celeste, ou seleta, que eu chamo de nossa versão hinduísta do cristianismo, né? Uma casta espiritual de crentes, porque afinal são os pastores. Não, mas eles evidenciam e testemunham para nós para onde Deus quer levar todos os crentes. Para que sejam capazes de aconselharem-se mutuamente, edificarem-se uns aos outros, vendo nos seus líderes os modelos para o rebanho. Então, para mim, a aptidão para o ensino está muito mais a posteriori do que a priori. Você fez um seminário, portanto você é apto. Queridos, eu trabalho com seminário, represento o seminário e eu não estou desprestigiando o seminário. Pelo contrário, eu quero entender o seminário como parceiro dessa igreja local que vai aperfeiçoar as habilidades daqueles que já têm sido reconhecidos no contexto da igreja. Pessoas não deveriam ser enviadas para o seminário para ganharem alguma coisa que não evidenciaram no contexto da igreja, mas para que sejam aperfeiçoados no seminário o que as igrejas já veem neles. Então, essa é a minha questão anterior. Como é que nós deveríamos enxergar nossos pastores e, portanto, reconhecê-los como nossos pastores? Por isso que ele não pode ser neófito, porque ele já tem um testemunho de vida, de experiência, de caminhada com Jesus e também de ensino no contexto da comunidade. Há uma diferença entre 1 Timóteo 3 e Tito 1. Éfeso já é uma igreja que existe e foi aquela com a qual Paulo mais investiu tempo de todo o seu ministério, 3 anos. Pouco menos do que essa foi em Corinto. Creta, para onde Paulo envia Tito, é diferente. Em Creta é para instituir. Em Éfeso é para reconhecer os que já estavam. Parece que Paulo falou para Timóteo colocar a turma na berlinda e avaliar. Aquele que aspira, ou seja, quer continuar, excelente obra almeja. Mas vem cá, você tem que se enquadrar nisso daqui. Por quê? Possivelmente, aquilo que Paulo menciona em Atos, capítulo 20, de que na ausência dele, lobos vorazes adentrariam na comunidade pervertendo, isso já estava acontecendo. E muito possivelmente alguns desses pastores não estavam fazendo frente ao erro como deveriam. Ou seja, eles não são aptos para ensinar. Porque eles não estão combatendo o ensino errado que está entrando na comunidade. Então, a aptidão do ensino passa por aí. Agora, nos aspectos práticos do púlpito ao aconselhamento, eu diria o seguinte, até mencionei hoje pela manhã lá com os pastores. O Richard Baxter e também o William Perkins vai falar um pouquinho disso, né, na sua arte da profecia, que os pastores eles têm várias oportunidades educacionais. Por algum motivo, nós tornamos apoteótica a pregação do púlpito no domingo à noite. E certamente ela é climática na vida da igreja, mas ela não é única. Nós não deveríamos dar maior importância ao púlpito do domingo do que à escola bíblica das crianças. Tá bom? Porque o propósito de um e outro ensino é moldar Jesus nessas pessoas. Pouco importa a idade delas, pouco importa a oportunidade que nos apresentamos diante delas. Nós categorizamos historicamente, queridos, ou ranqueamos oportunidades mais e menos gloriosas de ensino. Tá? Por exemplo, alguns de vocês seminaristas. Talvez, eu falo porque eu também já fui. Né? Você pode ter ensinado várias vezes num grupo pequeno, na reunião de jovens, mas ainda não pregou no culto. Parece que o pregar no culto reveste-se de uma autoridade, de um glamour maior. Aí é que entra para mim, Jonas, a beleza da diversidade do corpo, em que a aptidão do ensino pode dar-se seja na publicidade do todo ou na particularidade das partes.
dos indivíduos. Isso quer dizer que a aptidão do ensino pode ser e deve ser para quem ensina no todo, mas também para quem aconselha no particular. Talvez nem todos tenham realmente uma habilidade expositiva para conduzir um momento aí de 30, 40, 50 minutos sem interação. Nem todo mundo vai chegar nisso. E isso não é um problema, queridos. Não é um problema. O problema é quando nós, às vezes, escutamos o seguinte: o pastor prega mal, mas ele visita muito. Como se um substituísse o outro. Não. É por isso que um bom colegiado pastoral pode nos ajudar a ser muito fortes no ensino nas várias oportunidades da igreja, do púlpito ao aconselhamento, das crianças aos adultos. Vamos identificar entre nós quem lida melhor com cada uma dessas oportunidades. E tudo bem. Essa é a diversidade do corpo. Muito bom, Helder. Temos aqui mais uma segunda alma aflita. É a Thaís. A pergunta dela é a pergunta de alguém extremamente preocupado, porque realmente é difícil harmonizar Romanos e Tiago. Você já sabe, né? A crise dos Martinhos, né? Martinho Lutero, Martinho de Bélios. Isso aqui é uma coxa de retalhos. O livro de Tiago não devia estar na Bíblia. Como é que esse negócio veio parar aqui? Fé e obras. É tão harmoniosamente explicado por Paulo em Romanos. Vem Tiago e estraga a nossa alegria. Não é? Então ela está preocupada com isso. Ou subsidia a ideia de uma justificação meritória, né? Isso. Ela é pós-fato, né? Exatamente. Então ela cita as duas passagens direitinho aqui. Coloca para a gente os dois pontos, essa questão toda que envolve o paralelo, né, da salvação aqui, relacionado sobretudo a Abraão, quando Paulo levanta lá em Romanos capítulo 4. Né, e aí vem aquela questão sempre, né, que envolve a salvação pelas obras, a salvação pela fé somente. Dá para harmonizar Tiago e Romanos? Joia. É isso mesmo, né, Thaís? Agora a Thaís não vai levantar a mão. Olha só, então é um atribulado que usou o corpo de uma outra pessoa, é isso? É um demônio. Uma possessão. Brincadeira, é uma possessão acadêmica. Esse multiverso, viu, Frank? Tá forte o negócio aqui, viu? Então o Davi entrou no multiverso aqui e fez uma pergunta agora no mundo real. Então é o Davi a alma aflita. Tá bom. Não consigo adicionar. Tá certo, Davi. É muito boa a pergunta. Vamos lá. Eu mencionei dois conceitos do termo justificação ao longo da minha palestra. O primeiro dos significados é um significado mais forense, como nós chamaríamos, por exemplo, na transição de Romanos 4 para o 5. Né? Cristo morreu para perdoar os nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Né? Nesse sentido forense, justificação é a declaração da nossa inculpabilidade diante de Deus. É a nossa aceitação diante dele por causa da transferência dos méritos da cruz a nós. Fomos feitos justos, não porque não tenhamos pecado, mas porque em nos substituindo penalmente, a justiça dele nos é contabilizada. As obras de justiça dele são postas na nossa conta e por isso somos justos. Né? Esse é um sentido mais forense. Mas eu também falei sobre um sentido mais prático, em que a nossa santidade é a nossa justificação posta em prática. Eu gosto muito dessa ideia, porque isso me ajuda a entender que minhas boas obras são, na verdade, as evidências das boas obras dele em minha vida. E, portanto, minhas boas ações, elas são demonstrações da minha justiça em Jesus. E nesse sentido, é que para mim encontra-se Tiago. A evidência mais natural do justificado pela fé em Cristo é a prática das boas obras. Eu gosto muito de pensar, Jonas, especialmente em Romanos 6, Tiago 1 também, de que obediência é uma resposta de gratidão. Tendo em vista o que ele fez por mim, a forma mais grata de eu viver para ele é obedecendo, não como troca, mas como gratidão. Deus, muito obrigado. Eu não sei viver de outra forma senão te obedecendo. Isso quer dizer que as minhas boas ações são evidências da minha salvação, nunca a construção dela.
Talvez a nossa discussão ela poderia ser até soteriologicamente um pouco maior no seguinte âmbito. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada sobre o inferno, de que alguém vai para o inferno pagar por seus pecados. Isso não faz nenhum sentido. A eternidade no inferno não é capaz de pagar os pecados que cometemos. Pessoas vão para o inferno por não terem tido seus pecados pagos na cruz. E é por isso que boas obras não levam ninguém para o céu, porque más obras não levam ninguém para o inferno. Pessoal, ninguém vai para o inferno porque é mentiroso. Ninguém vai para o inferno porque é desonesto. Porque eventualmente nós, salvos em Cristo Jesus, podemos mentir e ser desonestos e nem por isso iremos para o inferno. Porque não são más obras que levam para o inferno. O que faz alguém ter a ira de Deus ainda por sobre si, a mão de Deus pesando contra ele, é por ele não ter tido a sua justiça refeita em Jesus. A gente memoriza João 3,16, mas não se lembra de João 3,36. Aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Às vezes a gente acha que pessoas chegam zeradas até a cruz, em aceitando são salvas, em rejeitando são condenadas. Não, ninguém chega zerado até a cruz. Todos chegam inexoravelmente, invariavelmente, irremediavelmente condenados diante da cruz. A fé em Jesus muda a nossa condição. A rejeição evidencia a nossa condição anterior de condenados. Então, boas obras não podem salvar, porque elas nunca foram intencionadas para atribuir justiça. Mas elas sim são evidências da justiça de Deus que foi refeita em nós através de Jesus. Por isso que a gente pode andar com Paulo de um lado e Tiago do outro e saber que, embora estejam usando o mesmo termo, eles estão atribuindo significados distintos ou aspectos distintos de um mesmo conceito em âmbitos distintos. Um para a justificação pela fé, nossa posição em Cristo, e a outra para a evidência prática dessa posição. O Nicholas, junto com David Rainer, é isso mesmo? É Rainer. Deutsch sprechen, da Rainer. Ok, tá bom, David Rainer. O David, junto com o Nicholas, estão impressionados aqui, Helder, com uma questão da glória. E Jesus abriu mão de sua glória, essa coisa toda, não é? Então, a pergunta é a seguinte: foi dito que temos uma visão errada de que Jesus abriu mão de sua glória. Não é? Então, tanto David, o Nicholas, ele já cita também a passagem de João, de Jesus, quando ele vai dizer, glorifica teu filho. Então, mencionando inclusive como antes, não é? Desde a eternidade. Então, aí a pergunta é sempre em comparação com Filipenses 2,7, que diz que ele se esvaziou. Do que ele está falando, então, quando ele se esvaziou? Parece que aí já é o David, né? Parece que aprendi errado até aqui. Se puder, me ajude a entender. É uma alma aflita. Joia. Está precisando de ajuda, aflita, Helder? Eu sei que é uma alma aflita. E eu trabalhei recentemente numa das minhas aulas de Cristologia lá no SBPV, porque a gente vem de uma cultura musical que diz abriu mão da sua glória e homem se fez, né? É interessante, Jonas, que pessoas leem Filipenses 2 como se Jesus, no seu autoesvaziamento, tivesse perdido atributos. Isso não faz o menor sentido, teologicamente falando. Atributo não é algo que Jesus tem, atributo é quem Jesus é. Por isso que em muitas teologias, atributos são tratados como perfeições. São aspectos essenciais à divindade, sem as quais passa a se tornar outra pessoa que não Deus. Então ele não pode perder algo. Bom, primeiramente com João, glorifica o teu filho. A palavra glorificar significa exaltar também, engrandecer. E sim, na cruz Cristo foi exaltado, foi engrandecido como o Cordeiro de Deus. Por isso que ele pode dizer, está consumado. Porque ele foi levado até aquele ponto. Não nos esqueçamos, ele nasceu para morrer. Então, o propósito último do seu nascimento era a cruz. E na cruz a sua obra foi completa. É por isso que Hebreus 2, Hebreus 5 vão falar que ele aprendeu a obediência pelas coisas pelo que sofreu e, portanto, como tal, foi aperfeiçoado como autor da salvação. Aperfeiçoado não porque ele não tivesse algo que passou a ter, mas o próprio conceito de teleios aponta para levar a finalidade última de algo. Ou seja, foi na cruz que ele finalizou a sua obra. Né? Então, a exaltação, o engrandecimento de Cristo está na cruz.
E aqui eu quero sugerir uma tradução diferente para Hebreus capítulo 12, quando o autor de Hebreus fala, né? O qual, como é que está na nossa versão, revista atualizada? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não me parece que seja em troca a melhor tradução, mas senão por causa. Por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Porque isso harmoniza-se perfeitamente com Isaías 53. O Deus que agradou Moelo o exaltou e se satisfez, se alegrou na obra do seu filho. Isso é exaltação, isso é glorificação do filho. Não é a atribuição de estado que ele não tivesse, mas a evidência plena no ferido por Deus que nasceu para morrer. Aqui está a exaltação de Cristo. E me permitam agora então ilustrar Filipenses 2. Como é que nós entendemos o autoesvaziamento de Cristo? A primeira ideia que nós temos às vezes, queridos, é que... Obrigado, Jonas. A primeira questão para nós é que esvaziar-se significa perder conteúdo. Ok? Então eu tenho algo nessa garrafa. Eu falei para ele, cuidado que um presbiteriano vai batizar agora. A minha tradução é presbiteriana, né? Então, se eu estou esvaziando essa garrafa, quer dizer que eu estou retirando o conteúdo dela. E com isso, a perda de conteúdo. Para nós, isso é o esvaziamento de Cristo. Ele perdeu o conteúdo. Então, se ele esvaziou, ele deixou de ter alguma coisa que ele tinha anteriormente. Aqui entra a questão do atributo. Atributo não é algo que Deus faz ou tenha, mas sobretudo quem Deus é. É aquilo sem o que alguém deixa de ser o que é para se tornar outro alguém. Se esse Jesus perdeu necessariamente conteúdo de atributo divino, ele passou a ser outro alguém que não era anteriormente. Mas nele não há variação, ele é o mesmo ontem, hoje, por todo sempre. Ok? Eu quero que você pense, onde em Filipenses 2 fala sobre atributo? Não me parece que o esvaziamento de Cristo seja deixar de ter algo, mas assumir algo. Ele não perdeu, ele ganhou. Como? Assumiu a figura humana e sendo reconhecido na forma de servo, tornou-se obediente até a morte de cruz. O esvaziamento de Cristo é a sua humilhação, não a sua perda de atributos. Pessoal, não faz nenhum sentido ler Filipenses 2 como perda de atributo. Filipenses 2 não fala sobre atributos. Não fala do que ele perdeu, mas do que ele assumiu. Então me parece que o esvaziamento dele, aí você tem que voltar para o verso 5. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual existindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A NVI traduz muito bem o termo usurpação, quando diz, não julgou ser a Deus como algo a que se agarrasse, que ficasse preso. Não nos esqueçamos, quem é esse Jesus? Queridos, ele é o Senhor soberano do universo, Criador de todas as coisas, que pela palavra do seu poder sustenta cada uma delas. É o eterno se fazendo tempo, é o divino se fazendo humano. O esvaziamento dele está na sua humilhação, na sua perda de atributos. Ele não abriu mão de nada, porque aquilo que ele tem não é o que ele faz, mas antes de tudo quem ele é. A perda disso implicaria em tornar-se outro alguém que não Jesus. Mas nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Filipenses 2 é um daqueles textos que a gente se desenvolve o conceito da unio personalis, né? Da união hipostática. A coexistência da dupla natureza divina e humana de Jesus na sua pessoa única. Ele não pode deixar de ter algo que é prerrogativa da divindade. Caso contrário, ele seria o demiurgo do Platão, o demiurgo depois que é o que o Marcião tenta enxergar o Deus do Antigo Testamento. Esse não é Jesus. O esvaziamento dele é sua humilhação, não sua perda de atributos. É o que ele assumiu, não o que ele perdeu. Excelente. Guilherme, mais uma alma aflita, mas bem agressivo, viu? Foi agressivo, eu achei agressivo, olha, de modo prático, começou assim, de modo prático, como transmitir tudo que escutamos hoje para aqueles que têm uma capacidade cognitiva menor. Você botou as aspas, verdade, verdade.
E ainda, porque se é possível, né? Joia. Agressivo. Eu gostei, põe mais. Uma boa pergunta. Queridos, eu amo estar num contexto como esse de conferência. Eu amo dar aula na pós-graduação. Eu amo dar aula na graduação. Mas nada me apaixona mais do que dar aula para crianças. Por quê? Porque se elas têm Cristo, elas têm o Espírito. E elas então têm a capacidade de, pela aptidão que Deus me deu para o ensino, de ajudá-las a entenderem, ainda que minimamente, as verdades do Evangelho. Sabe o que é interessante? Nós achamos que a salvação é pela graça, mas nós achamos que a assimilação dela é pelos esforços. De que o PhD tem mais condições de assimilar a graça do que a criança, quando na verdade, a um e outro quem dá é o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Isso quer dizer que é problema meu de como eu vou ensinar, mas que não falta a ela nada o que os mais intelectuais e cultos da igreja já tenham. Eu vou ter que buscar ilustrações, eu vou ter que buscar correspondências mais concretas do que abstratas, mas elas são capazes, porque elas estão em Cristo. A plenitude de Jesus que habita em você também habita nela. E então, eu vou ter que pensar como eu ajudo, como eu ilustro, como eu a conduzo nesse processo. É interessante que nós que ensinamos Bíblia, julgamos ser a oportunidade única de ensinar em 40, 30 ou 50 minutos tudo que nós estudamos por horas. Não faça isso, por favor. Tenha amor das pessoas a quem você ensina. Quantas coisas, queridos, nós levamos horas, meses e anos para entender, e nós achamos que em 30 minutos alguém é capaz de suportar toda essa carga teológica. Para mim aqui está a vantagem, e eu diria, o que deveria ser preferível, de permanecermos numa igreja a maior parte do tempo possível da nossa vida. Não ficar trocando de igreja. Termos ministérios de longo prazo. Porque isso nos permite crescer com as pessoas. E não simplesmente querer derramar sobre elas em 30 minutos aquilo que nós levamos 5 anos para aprender. Vamos discernir na maturidade dinâmica em que estágio essas pessoas se encontram. E que ainda que trabalhemos mais generalizadamente, eu não diria genericamente, num todo, não nos esqueçamos das particularidades. É por isso que a aptidão do ensino é tão importante. Porque ela enfoca na tua habilidade que Deus deu e não na eventual incapacidade do outro. Então, talvez seriam algumas ideias. Fiquei pensando também aqui, apesar a despeito da agressividade do Guilherme, eu acho que também tem um ponto na pergunta dele que é uma aflição nossa, né? A gente às vezes a gente prega um evangelho muito gnóstico, que é o outro lado da moeda, que é muito distante, né? Muito distante, inacessível, muito intelectualizado. E talvez por isso a gente não faça de hospitais psiquiátricos, de contextos de pessoas com disfunção psíquica, objeto da nossa missão. Como é que a gente vai falar do evangelho para uma pessoa esquizofrênica? Ou para uma pessoa que tem categorias de raciocínio diferentes? Talvez não seja uma menor cognição. Ela processa a vida. Ela pensa em outras categorias. Ela né? tem uma mentalidade que processa com categorias que não são as nossas. Isso. E aí eu acho que tem uma razão a sua pergunta, sobretudo, Guilherme, nisso tudo que o Helder está colocando, que é. Aí eu vejo, Jonas, que quando desde o Antigo Testamento até o Novo, que diz que a salvação pertence ao Senhor, é porque ela sempre será uma surpresa para nós. Porque a convicção de alguém na fé evangélica não é exclusivamente pela lógica dos nossos argumentos, embora eles sejam importantes, mas pela atuação graciosa de Deus na conversão. Se nós julgarmos o intelectual mais habilitado à salvação, porque ele tem uma cognição melhor, haverá mérito nessa salvação e a graça não lhe bastou. A graça que salva o doutor é a graça que salva o esquizofrênico. A graça que salva o pós-doc é o que salva o que tem síndrome de Down. Não porque não precise haver coerência no que falamos, mas é porque certamente
A obra da conversão é obra de Deus. É graça de Deus. Pregamos na maior simplicidade, coerência e fidelidade possível. O resultado disso, na lavoura de Deus, só Ele sabe. A gente nunca sabe se a gente está plantando, arando a terra, tirando a erva daninha, adubando, colocando um espantalho. Mas quando há a colheita, a gente chega à conclusão. O agricultor pisou aqui e ele veio buscar suas plantinhas. E isso é fantástico, porque isso nos tranquiliza. Que na lavoura de Deus, talvez nunca saibamos em que estágio nos encontramos, mas o agricultor está trabalhando. Paulo em Atenas, pregando, citando Empédocles, com um discurso extremamente refinado, altamente refinado. Em Creta, ali para Tito, os cretenses. Os epicuristas estoicos estavam ali ouvindo a sua pregação, mas ela não alcança eles, mas alcança Damares, alcança o Areopagita, o Dionísio, Sim. Pessoas simples, Sim. que talvez com aquele discurso tão eloquente, a gente acha que elas não iriam ser alcançadas. O poder do Evangelho é um poder que usa as palavras, usa a razão, mas não se reduz às palavras e à razão. Ele extrapola. Isso é muito bonito. A gente parece ter, muitas vezes, Jonas, uma visão muito performática da pregação do Evangelho, né? Onde a ênfase está muito mais na nossa performance expositiva do que na nossa fidelidade ao conteúdo. Interessante que Paulo, lidando em Filipenses 1, parecem ter pessoas razoavelmente enciumadas com pessoas que estavam pregando o Evangelho, talvez não do jeito de Paulo, mas Paulo não o censura porque parece haver fidelidade no conteúdo, ainda que talvez com motivações outras. Né? O que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4, né? Nós somos avaliados pela fidelidade, como bons dispenseiros dos mistérios de Cristo. Né? A gente está falando dessa coisa toda que envolve disfunção psíquica, limitação cognitiva. E aí o Jonahan mandou a pergunta que é a saideira, é para acabar com tudo mesmo, é o juízo final. E essa questão da religião metaverso, onde devemos agir? É possível ter uma igreja no metaverso? É possível ser apto para ensinar no metaverso? Olha aí, Frank. Ô Jonas, quero pegar o teu ponto meio gnóstico. Legal. Não apenas da pregação, senão da nossa compreensão do cristianismo. Legal. Me parece que a gente vem de um tempo para cá estratificando demais a experiência espiritual da vida com Deus, tornando-a muito mística. E me parece que o metaverso é só uma expressão virtual desse misticismo, desse gnosticismo nosso evangélico. Que tem até alguns memes que surgiram, né? Um personagenzinho de Minecraft correndo feliz na floresta, dizendo: eu chegando depois da minha conversão a Jesus no metaverso. Né? Um bonequinho de Minecraft ali. Né? Parece que a gente tem tornado a experiência religiosa muito isso. Né? É do sentir Deus. Eu lembro uma vez pregando na igreja, e ao final da pregação, um rapaz visitante da igreja, estava visitando a nossa igreja, chegou e disse: olha, muito legal o que você falou, né? Mas não arrepiou. Eita! Eu falei: rapaz, a gente tem Gillette lá atrás e álcool. Nada melhor para arrepiar do que Gillette e álcool, né? Mas você entendeu? Você avalia o benefício de uma pregação, se arrepiou ou não. A nossa própria ideia do Deus, eu não senti Deus falando comigo. A minha pergunta imediata é: mas a Bíblia não foi lida? Cris, o poder inato da Escritura nos diz que a simples leitura dela é suficiente para salvar, converter, exortar, consolar, transformar e por aí vai. Mas com essa nossa mistificação da fé, nos faz achar que essas expressões virtuais da fé no multiverso, ou da igreja online, né? Tem um camarada aí que diz que tem a maior igreja online do mundo com 700 mil membros. Né? Pesquisa lá, dá um Google lá e você vai chegar nisso daí. Não me parece ser a maior e melhor expressão do que o conceito de alélon traz no Novo Testamento dos uns aos outros e uns pelos outros. A vida cristã passa necessariamente pela interferência de vida e pela vivência comunitária da vida.
uns com os outros, no de casa em casa. No de casa em casa, não simplesmente com grupos pequenos. Interessante que nós tornamos uma expressão comunitária da fé num programa de igreja. E a igreja que, portanto, não tem grupos pequenos, não é uma igreja que sabe viver a vida, a comunhão. Isso não faz sentido, né? A maneira como o cristianismo tinha suas expressões comunitárias no novo século, no primeiro século, pode não ser como nós teremos agora no século 21. Mas a interferência de vida para mim é prerrogativa. Isso você não tem no multiverso. Você não tem expressões de sentimento. Você tem verbalização deles, mas não a comunicação deles na face, na convivência, né? Eu lembro de uma vez ter visto num desses para-barros de caminhão, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. E tem muito crente que acredita nisso, mas que não faz sentido, porque isso vai totalmente contra o que é ser igreja. Na vida cristã é invasão de liberdade. Queridos, a liberdade de um vai até onde começa do outro em Woodstock. Tá bom? No movimento hippie, doidão. Mas não na igreja. Na igreja, a invasão de liberdade, a invasão de vida, a confrontação de pecado, a ensinamento e aconselhamento. E eu não consigo ver, numa realidade virtual de predomínio indiferente da distância física, oportunidades para essa interferência de vida, para essa participação do vida na comunidade, da comunicação de sentimentos e troca de vida. Então, talvez seja um local onde a mensagem possa ser pregada, mas não necessariamente onde a fé será vivida. A pregação, a mensagem pode ser pregada no rádio, no YouTube, num texto ou numa sala de cinema no metaverso. Mas a fé não é vivida no rádio nem no YouTube, nem mesmo num salão de um cinema no metaverso, mas na comunidade cristã que, se reunindo em torno de Cristo, interfere um na vida do outro dia após dia. No metaverso você pode até verbalizar a sua fé, mas você não a vive com outro alguém. Isso é igreja. Igreja é a invasão de vida. Igreja é a invasão de liberdade. O não reconhecimento disso faz com que cada um queira ter sua igreja, não se sujeite à disciplina numa igreja, torne-se mestre de si mesmo e não aceite o ensino de outras pessoas. Então, essas são algumas considerações iniciais. Eu acho que a gente ainda não sabe o que é essa realidade do metaverso, mas são algumas ideias iniciais que eu venho pensando. Mesmo porque alguns irmãos já vivem no metaverso já faz muito tempo. Eu nunca me esqueço do dia quando eu terminei o culto, o irmão veio falar comigo, não tinha nada desse negócio de mundo virtual, etc. Mas eu tenho certeza que aquele irmão estava no metaverso. Porque ele completamente fora. Pois, ele disse assim, olha, o que você falou hoje foi o que o Valdemiro Santiago falou na semana passada para mim. E no multiverso dele eu estava junto com o Valdemiro. Eu falei assim, meu Deus. E não tinha nada disso. Então, o multiverso, meus irmãos, é um negócio extraordinário. É um doutor estranho gospel, né? Exato. Zoou tudo ali, ó. Ele juntou coisas assim impressionantes. Mas é isso, Helder. Muito obrigado pela fala de hoje, pela sua instrumentalidade. Tem muitas outras perguntas que foram feitas aqui. Perguntas muito boas mesmo. A gente agradece demais a tua participação hoje. Olha o metaverso entrando aqui agora. Tá vendo? O metaverso é isso. Alguns chamariam um vírus da Matrix, talvez, né? É o vírus da Matrix agora. Bugou a Matrix aqui. Já que ele falou sobre esse negócio de entrar aí, esculhambar com tudo, tem uma pergunta recorrente aqui. Essa pergunta veio já desde o início com... Deixa eu ver aqui. Isso. Ela já começou com o Adler tumultuando, e aí veio uma gangue junto com o Adler aqui, uma gangue que termina com... Quem fecha a gangue é o Roque Adilson de Almeida. Todos eles incomodadíssimos com a questão do errar o alvo, né? Se errar o alvo não é de fato errar o alvo, então de quem é a culpa? Não é? O Adler, ele também menciona, além disso, uma questão interessante na fala dele, que é a seguinte:
Se a ideia de errar o alvo implica biblicamente nossa capacidade de saber qual é o alvo, portanto, como a gente pode ser punido por algo que a gente não tinha consciência? Joia. Interessante que quando Deus reprova Israel... Desculpa, é que tem um outro ponto aqui na fala dele, só para você contemplar, que é lembrando de Atos 17, que ele fala daquela passagem, não é, de quando Deus dispôs algumas coisas de tal forma que a gente busca como que tateando ele. Não é? Então não seria aí um exemplo dessa... Joia. É interessante como Deus reprova Israel lá em Isaías, dizendo que suas obras de justiça não passavam de trapos de imundícia. Né? Interessante, eles estavam tentando fazer as coisas certas, mas fora da pessoa certa. Fora do âmbito correto em que as coisas devem e podem acontecer. Eu não posso dizer que a verdade que o incrédulo conta não seja boa, porque a verdade, enquanto expressando a verdade de Deus, é sempre boa. A não mentira é sempre válida. Mas essa verdade, ela contada ou mencionada, ela não expressa a justiça de Deus em Cristo. E aqui para mim está o conceito maior de imputação que passa por 3 grandes movimentos na Escritura Sagrada. Você até mencionou ontem o federalismo, Jonas, de Adão, né? Nós precisamos entender Adão como cabeça federal, que não apenas do ponto de vista seminal, que é um outro aspecto do federalismo, senão da solidariedade da raça, que faz com que em Romanos 5,12, Paulo diga: como por um só homem entrou o pecado, e a partir dele a morte, morte e pecado foram estendidos a todos, porque todos pecaram. Isso quer dizer que existe uma participação representativa nossa em Adão. Isso que leva Thomas Goodwin, um teólogo puritano, a dizer que toda a humanidade ela está presa a um de 2 homens, ou a Adão ou a Jesus. Isso quer dizer que por estar em Adão, as suas obras serão sempre correspondentes com a culpa que recai sobre ele desde Adão. A imputação de uma culpa. E aqui entra o conceito de justificação pela fé. Do que Deus nos livra pela imputação da justiça de Cristo a nós. Não é de uma natureza ou da prática de um ato pecaminoso, mas a priori de uma culpa, de uma pena que recaía sobre nós, da qual agora livres, somos capazes de ter livre acesso a Deus. Isso quer dizer que se nós rejeitarmos o conceito de federalismo em Adão, nós teremos que necessariamente rejeitar o conceito de federalismo em Jesus. Preste atenção nisso. Se você rejeita a representatividade em Adão, de uma culpa que é imposta a toda a humanidade, você necessariamente terá que rejeitar a representatividade em Jesus. Porque você então poderá dizer que você não é feito culpado por uma culpa que não é tua, que vem desde Adão, caímos no pelagianismo. E, portanto, você não poderá arrogar para si o direito de se beneficiar da justiça de Cristo, porque, afinal de contas, ele poderia, no máximo, ter morrido por si mesmo. Mas é o que o autor de Hebreus vai dizer. Diferentemente do sumo sacerdote, no Antigo Testamento, que primeiro oferecia sacrifício pelo seu pecado e, posteriormente, pelo do povo, esse Jesus, ele não oferece sangue por si, mas oferece o seu sangue por outros. Então, o conceito de representatividade é extremamente importante para lidarmos com o conceito de culpa. Destrua isso ou negue isso, e você então dirá que o indivíduo torna-se condenável diante de Deus apenas pela primeira prática consciente do pecado. E aí a gente cai naquele conceito que permeia muito dos crentes da idade da razão. O conceito de idade da razão faz com que não consideremos não apenas o nascimento numa realidade de pecado, mas uma culpa que é imposta independente da idade do pecador. Né? Eu falo que é aquela nossa... Os mais antigos acho que me entenderão, talvez os mais novos não. Eu chamo de teologia de Tostines. Né? Lembra Tostines? Vende mais porque é fresquinho, fresquinho porque vende mais.
Sou pecador porque peco ou peco porque sou pecador? Isso quer dizer que, por causa da culpa que me é imposta, e Deus assim nos seus desígnios decidiu trabalhar pela representatividade de Adão, quer dizer que eu tenho uma realidade pecaminosa e por isso eu peco. Eu nasço com isso. Eu sou formado nisso. Mas nem por isso eu deixo de ser culpado por essa realidade. Por causa da representatividade. Assim como eu não sou merecedor da graça de Deus que há em Jesus Cristo, mas eu me torno alvo dela por causa da representatividade dele. Então, se eu não souber lidar com o conceito de federalismo e representatividade, eu não saberei lidar com o conceito de culpa e graça. Com o conceito de punição e justificação. Isso quer dizer que por causa da culpa que pesa sobre mim, eu estou completamente incapaz, de entender que alvo é esse. Porque na verdade eu sou contra ele. Não nos esqueçamos, queridos, aquelas expressões que a Bíblia usa: inimigos de Deus, filhos da ira, alheios à vida que está em Deus, insensíveis ao conhecimento de Deus. Isso não nos coloca indispostos a Deus. Isso nos coloca contra Deus. Por isso nunca teremos atos a favor dele, por melhores que esses atos sejam. A Kívia fez uma pergunta bem legal aqui em termos de discussão sobre fé e obras, aquela coisa que você estava falando, para atender a questão daquela entidade que se manifestou no corpo de outra. Ela diz assim, né? Há aquele provérbio que é atribuído a São Francisco de Assis, né? A ideia de que prega o evangelho, se possível, use palavras, né? E que não foi de São Francisco, não encontra em nenhum lugar, né? É uma coisa curiosa, porque ninguém sabe de quem que veio esse negócio, né? Às vezes de rodear a terra, passear por ela, alguma coisa desse gênero, mas a gente não sabe de onde veio essa frase. Todo mundo coloca essa frase, mas é verdade. Você vai pesquisar, você não acha quem foi que disse o tal do... Mas era bonito. E todo mundo cita exatamente isso, porque dizendo que era... E acaba sendo uma questão, levantando uma questão importantíssima que a Kívia levanta aqui, que é muito sensível, que é a seguinte: pregar a palavra pelas obras, né, e o caráter cristão que evidenciamos é suficiente? Parece mais uma omissão de responsabilidade de evangelizarmos ensinando a palavra, não? Ou seja, será que às vezes não é mais fácil, não é... Obviamente não desconsiderando o valor das obras, mas não seria mais fácil fazer as obras, porque isso mostraria para as pessoas que nós realmente estamos sendo fiéis a Deus, do que ensinar o evangelho, pregar o evangelho? É interessante, Jonas, que para mim essa é, muito antes de uma questão evangelística, ela é uma questão bibliológica. A palavra nos foi revelada de forma proposicional e escrita. Ela foi comunicada verbalmente. Deus está contando uma história. Ele não está simplesmente evidenciando obras, mas narrando-as. A pregação do evangelho, ela é predominantemente verbal, ainda que ela pode ser evidenciada ou testemunhada pelas ações. Mas é o Deus que se revela de forma proposicional e escrita. É Deus irrompendo o silêncio e dizendo algo. É por isso que a pregação do evangelho é prioritariamente, primordialmente verbal, comunicativa, falada. As ações, elas evidenciam, elas não atribuem autenticidade à mensagem falada. Né? O que eu demonstro não atribui valor à palavra pregada, evidencia o valor da mensagem revelada. E eu vejo isso, inclusive, Jonas, que às vezes a gente coloca uma ênfase errada no nosso testemunho de conversão. Como se a nossa conversão autentificasse a mensagem do evangelho. Não. O perfume único tem 2 aromas. Cheiro de vida para quem está vivo e cheiro de morte para quem está morto. A mensagem que converte é a mesma que condena. Ainda que o evangelho não tivesse me salvado, nem por isso ele deixaria de ser salvador. Porque ele cumprirá o propósito de Deus que ele atribuiu para a pregação. Então, as minhas obras, elas não autenticam.
o Evangelho. Elas evidenciam a autenticidade, mas a autenticidade está no Deus que rompe o silêncio da história e diz: haja luz, ou como alguns vão até dizer, né, apontando para o Novo Testamento, haja cruz. Deus envia o seu Filho, aquele por meio de quem Ele fala. Tendo Deus outrora falado, hoje nos fala pelo Cristo, por seu Filho. Então um não elimina o outro, um não substitui o outro, e Deus contou uma história. E nós nos alinhamos a essa contação dele na medida em que nós verbalizamos a pregação do Evangelho. A última pergunta é direcionada para nós dois e é feita por Eliel. Eliel diz assim, né? Como ser um pastor teólogo com boa teologia, sem excluir os grupos que têm pouca capacidade de entendimento? Ou seja, como é que a gente lida com a questão do fato de que a teologia é complicada mesmo, lida com vocabulário, com jargão técnico? Como a gente pode fazer isso de uma maneira mais abrangente, não dirigindo apenas o discurso para uma elite intelectual, mas para todos, a fim de que a teologia seja acessada por todos? Eu vou começar e depois você pode continuar, Jonas. Nós dois ensinamos em seminários. Nós dois ensinamos em pós-graduações. Mas a gente também ensina o primeiro ano. Gente que ainda não tem as categorias da teologia bíblica, da teologia sistemática, que não tem os fundamentos sintáticos da exegese. Nós ensinamos de Antigo Testamento a Novo. Nós ensinamos de matérias técnicas a matérias pastorais, considerando essa realidade multifacetada da trajetória da formação de alguém. Nós ensinamos em seminários, mas nós ensinamos também na igreja. A gente veio conversando para cá, né? Você discipulando adolescentes, eu também discipulando adolescentes. Em que eu falar para eles sobre união hipostática naquele momento não faz o menor sentido, porque nem é o conteúdo, nem é o propósito. Mas o meu desafio é ajudá-lo a entender que a vida dele não faz o menor sentido sem Cristo. E que Jesus é aquele em quem ele habitando dá sentido a todas as coisas da vida dele. Talvez eu vá usar terminologias mais complexas, numa discussão mais complexa, mas que eu nunca me furte ao dever de comunicar essas mesmas verdades aos adolescentes ou crianças da igreja. Então eu acho que aquilo que você até falando sobre os livros do Van Hooser aqui no início, é algo que a gente não pode esquecer. Nós somos teólogos com a igreja, na igreja e para a igreja, servindo num seminário, nunca em substituição a ela. Quando eu perco de vista o povo em que Deus me tornou com a igreja, eu faço do seminário o meu povo, e não foi por ele que Jesus morreu. Então isso me ajuda a me lembrar por que eu estudo e faço teologia. Sempre que eu saio de casa para dar aula, ou para vir para uma conferência, ao chegar em casa, a minha esposa pergunta: como foi? E eu sempre uso uma mesma expressão e ela é muito carinhosa. Eu falo: eu acho que eu cresci um pouco mais com as ovelhinhas de Jesus. Vocês são essas ovelhas, assim como as crianças da igreja. Vocês estão na maturidade dinâmica em outro estágio, mas continuam sendo ovelhas de Jesus. E o meu trabalho é ajudar vocês a se deleitarem com o Supremo Pastor. Seja uma argumentação mais complexa e densa, seja uma mais simples sentada no chão, o alvo é sempre edificar as ovelhinhas de Jesus. Eu entendo que 3 coisas são fundamentais aí nessa visão de se tornar um teólogo, um pastor teólogo que comunica para um público mais amplo do que o público especializado. Primeiro, eu me lembro de uma coisa que o Dr. Shedd sempre dizia, e que eu acho que faz muito sentido. Naquela época não fazia muito sentido, porque quando a gente é jovem, a única coisa que realmente importa é que a juventude passa, né? Porque a gente é muito estúpido. E a gente não consegue entender o que é realmente importante. Ele dizia uma coisa que hoje eu tenho certeza que é a coisa mais importante nesse tempo todo. Se me convidam para pregar e me dão 15 minutos, eu estudo 1 hora. Se me dão 30 minutos, eu estudo 30.
Se me dão 1 hora, eu estudo 15 minutos. Ou seja, o que ele estava dizendo, quanto mais tempo eu tenho para falar, eu posso estudar com menos rigor. Mas quanto menos tempo eu tenho, mais rigor eu preciso. Mais estudar eu preciso, porque é estudando que eu vou ter a clareza para atingir o ponto que realmente importa, né? A delimitação do tempo te diz quais são os pontos que você precisa Os pontos, trabalhar. e o que é urgente, o que é Isso, necessário. isso. E é isso que dá clareza. Então, eu acho que o primeiro ponto é clareza, buscar clareza. A possibilidade de você falar sobre algo que você realmente precisa comunicar. Se você consegue explicar isso em poucas palavras, você conseguiu a clareza. Então, esse é um ponto importante. O segundo, eu diria que é a humildade. É um ato de humildade. Você reconhecer que o que você está fazendo exige de você tradução. Você tem que traduzir aquilo. Se você quer se fazer entendido, você tem que vasculhar as melhores palavras. Às vezes você não vai conseguir, né? E quando você não consegue, se você é casada, sua esposa te ajuda muito. É muito coice no final do culto no domingo, não é? E é bom, porque elas falam que às vezes os nossos amigos não têm coragem de falar, né? Então, olha, isso aqui não foi legal. Um tempo desses atrás mesmo, eu tinha falado uma coisa muito esquisita, né? Eu geralmente falo coisas esquisitas, mas naquele dia eu falei uma coisa muito esquisita, realmente. E aí, ela foi a primeira. Quando eu entrei no carro, é a primeira coisa que eu pergunto: e aí, o que você achou, Ju? Ela falou: é para ser sincera, né? Vai sem anestesia, vai. E ela falou, e eu falei: nossa, é verdade. Na hora que eu falei, é aquele momento que você fala e você queria pegar a palavra de volta. Volta aqui! Não deu mais jeito, já saiu, já falou, já está gravado, é pior, não né? tem mais jeito. Eu queria puxar, mas aí ela levou, a palavra foi embora e levou minha alma junto. E eu queria minha alma de volta, mas ela já tinha levado, não tinha mais jeito. Aí ela falou. E aí a gente faz a revisão de culto com o pessoal que a gente está trabalhando a formação ministerial. E eu estou trabalhando com eles, com os jovens da igreja, essa coisa da discussão, de que eles têm que aprender a falar, não concordo, dizer para o outro, não concordo, depois os outros, e eles vão para a lanchonete depois, brincar, se divertir, jogar bola, etc. Não tem problema nenhum em você olhar para o seu irmão e falar: não concordo com o que você acabou de dizer, isso é uma besteira que você falou, não concordo. E o outro diz assim: ai, ele não gosta de mim. Tem que parar com isso aí, gente, isso aí está muito estranho. O mundo está ficando estranho. A gente não consegue mais discordar um do outro sem ficar com... Pera, gente, vamos com calma. É só uma discordância. Você não quer matar ainda o seu irmão. Você vai matar depois. Agora você está só discutindo com ele. Então é só discussão. Eu lembro de uma situação, Jonas. Acho que foi numa aula. Uma mulher estava dando uma aula, nem lembro qual era o assunto. Aí a mulher disse: então quer dizer isso? E ela me falou. Eu falei: não é isso. Ela: não, você não entendeu. E falou de novo. Eu falei: não é isso. Aí ela disse: você não entendeu. Eu falei: sim, eu entendi, por isso estou dizendo que não é. Parece que pessoas não sabem lidar com a discordância como se ela fosse sinônimo de não entendimento. E só vai dar certo a nossa amizade se no final a gente encontrar um ponto em comum. É o desgraçado do ponto em comum. Não, eu discordo, tá errado. A pessoa não consegue dormir com a outra. Olha, essa pessoa discorda, eu também discordo dela. Não, para dormir em paz, a gente tem que chegar num ponto em comum aqui. Não, cara, às vezes você vai dormir em paz e não vai ter ponto comum. É normal, a vida é assim. E nem por isso deixaremos de comer pizza juntos. Exatamente. Né? Então, eu acho que às vezes a gente precisa desenvolver essa humildade, que é a capacidade de você não só colocar a sua opinião, mas ser capaz de ouvir o que o outro está dizendo e tentar entender como ele vai processar o que você está dizendo. Porque às vezes as pessoas vão entender o que você fala da maneira mais exótica do mundo. Eu citei aqui a situação do meu multiverso real, que não tem nada de virtual, mas é real. Eu não citei um caso que passou na minha cabeça, não. É real. Às vezes as pessoas fazem conexões absurdas. Não é? Nem Salvador Dalí, no seu auge da criatividade, conseguiria fazer associações tão incríveis como as pessoas fazem. É normal. Mas se a gente não for capaz de entrar nesse mundo e tentar entender para poder explicar da melhor maneira possível, a gente vai falhar. Então, essa humildade é a busca por clareza, e ela só vem se a gente for, não esse serrote enferrujado, mas esse bisturi que corta direitinho,
que sabe fazer o corte necessário, né? Não aquele cara que vai chegar, não, eu tenho uma opinião, aí chega um serrote lá enferrujado, vai dar a opinião dele. Não sabe dar opinião, chega com 2 pés no peito, não sabe, falta educação, falta virtude. Cultura do faca na caveira, né? É faca, pede para sair, é dessa natureza, não tem... Então, eu acho que precisa dessa humildade. E, por último, eu acho que uma das coisas mais belas do ensino teológico é que um pastor que não tem alma de cozinheiro perdeu não só a oportunidade de ensinar, mas de entender que o ensino é uma sabedoria, daí a palavra sabor, né? Não é só sabedoria em termos de inteligência, é de saborear, de as pessoas serem capazes de receber algo e elas saborearem aquilo ali. Ou seja, um pastor com alma de cozinheiro, ele não está só pregando no domingo. Ele está garantindo a dieta de uma igreja a cada domingo. Ele está preocupado com o que a igreja precisa ouvir a cada domingo. Eu não posso pregar só o Novo Testamento, eu preciso pegar o Antigo também. Eu preciso pegar várias passagens da Bíblia, porque o cardápio é variado. Eu não posso dar só uma comida. Imagina se eu dou só chocolate para esse povo todo domingo. Não vai, o dente vai ficar podre, vai ter outras enfermidades ali. Ou seja, a gente precisa ter uma espécie de senso de distribuição do alimento e ser capaz de distribuir algo que seja saboroso. A gente não, é o que o Lewis diz, né? A gente não só come, a gente não come só com a boca, a gente come com os olhos, não é? Então, às vezes, os homens aqui, talvez eles se entendam mais de gororoba do que as mulheres. Porque gororoba a gente entende. Na hora que você está com fome, meu irmão, a primeira coisa que você perde é dignidade. Você entra na cozinha e não tem... Ali é barbárie. Ali não tem civilidade nenhuma. Você consegue combinar coisas que as pessoas nunca combinariam nessa vida. É daí que nasce, né? Coisas do tipo, né? Sanduíche de pão puma com biscoito recheado. Essa coisa saia desse universo, você mistura. Mas às vezes você faz uma mistureba que, cara, aquilo ali, se você olha, é um vômito. Porque você olha, não é preciso, isso aqui não é bonito. Mas quando você dá uma garfada naquele negócio, ele é gostoso demais. Não é igual doce alemão. Eu sei que talvez os alemães estejam aí, desculpa, mas o doce alemão não é doce. Você olha ali, que bonito isso aqui, deixa eu dar uma dentada. Meu Deus do céu, não tem doce nenhum naquilo ali, está faltando, não é, conteúdo. Então você olha a aparência, você fala, é uma gororoba, horroroso. Você não come só aquilo que é gostoso. Você também saboreia com os olhos. Então, eu acho que o pastor, quando ele perde o fato de que ele não é só comprometido com o conteúdo, ele é comprometido com a forma. Exato. A gente aprendeu muito essa coisa. Olha, o mais importante é a essência, a forma que se exploda. Não, a forma também importa sim, irmão. A forma como você entrega o seu sermão importa sim. O como você vai abordar aquela questão importa. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar um equilíbrio da forma e do conteúdo. E isso passa pela nossa sensibilidade pelo público. Em outras palavras, essa humildade, esse amor e essa consciência da clareza passa em primeiro lugar por uma consciência de quem é o meu público. E eu desconfio que a maior parte das nossas pregações, elas são para uma audiência que só existe na nossa cabeça. Porque quando a gente prepara um sermão, a gente imagina o público para o qual a gente vai falar. Mas quem ouve é um outro público, o público real. E a pergunta é, quem é esse público que está me ouvindo? Ainda mais com a publicidade hoje dos sermões, né? Com as redes sociais e plataformas, não são poucos os que têm pregado para quem vai ouvi-los na internet e não tanto para aqueles com quem eles convivem no dia a dia da igreja. E essa é a diferença entre um pastor e um pregador itinerante. Isso. O pastor itinerante, é óbvio, tem sua missão, tem seu valor, etc. Mas ele vai pregar para cada público diferente a cada semana. Entende? Agora, o pastor que distribui o alimento todo domingo, ele vai lidar com o fato de que as pessoas vão enjoar dele. Vão enjoar. E que ele vai repetir muitas coisas várias vezes. Ele vai repetir. E ele tem que lidar com isso. Ele vai lidar com um rebanho que conhece ele.
o rebanho que sabe quais são os seus erros, as suas mazelas, seus vícios. Tudo. Igreja, meus irmãos, é uma bênção. Ela deixa a gente, manso. Mas fica uma coisa boa demais. Por isso que esses meninos querem estar em seminário, não querem saber de igreja, não querem se envolver com igreja. Ih, rapaz, esses daí perderam de vista o que é melhor da teologia. O melhor da teologia não é o livro que você vai escrever, não. É aquele irmão que vai dizer para você um dia: Jonas, aquele sermão mudou minha vida. Aí você vai dizer assim: Senhor, que coisa maravilhosa isso aqui. Como isso aqui é encorajador. Como isso aqui é transformador. Entende? Então, a igreja é séria, irmão. Jesus não morreu pelo seu livro de teologia sistemática. Jesus não morreu pela inteligência humilhada. Jesus morreu foi por pessoas. É a igreja o tesouro de Jesus. Por isso, se a gente conseguiu encontrar alguma coisa que seja mais valiosa do que a igreja, puxa, a gente perdeu de vista aquilo que Jesus deu à sua própria vida. O que é a noiva preciosa, ou seja, é a igreja a coisa mais importante, meus irmãos. E a gente tem que amar essa igreja. E é tão interessante, é como o John Stott diz: Deus nos chama para pastorear uma igreja e usa uma igreja para nos pastorear. Deus pastoreia a gente com a igreja, e a igreja é pastoreada por nós, pelo Supremo Pastor, que cuida de ambos, tanto dos pastores como da igreja.